adolescentes, a ser proferida pelo delegado de polícia do Departamento de Narcóticos, Dr. João Alves de Almeida. Obrigado. Meu nome é João Alves de Almeida. Eu sou um dos delegados assistentes da Divisão de Prevenção e Educação e um dos coordenadores e responsáveis pelo curso de formação de agentes multiplicadores na prevenção às drogas. Eu tenho 18 anos de polícia no cargo de delegado. Trabalhei 15 anos na comarca de Diadema, onde eu fui 11 anos delegado plantonista e 4 anos diretor da cadeia pública daquela cidade. E atualmente estou na divisão de prevenção há 3 anos. Eu sou o mascote da turma, eu sou o último que chegou, eu sou o caçula. Estou aprendendo muito ainda. Nosso curso é voltado para a prevenção às drogas. E a nossa palestra de legislação não poderia ser diferente. Enquanto prevenção, o que interessa para nós em termos de legislação? 2 coisas importantes. Saber quem é o usuário, saber quem é o traficante. Isso importa para nós. Esse é o nosso foco de trabalho. Qual o tratamento num e no outro caso? Como a lei vê essas 2 figuras? Devido ao tempo exíguo, nós vamos ter que correr um pouquinho com a matéria. Mas antes de mais nada, eu gostaria de dizer o seguinte aos senhores. Eu gostaria de dizer só uma coisa aos senhores. Nós falamos muito de violência todos os dias. E ela se tornou tão banal na nossa vida que os fatos vão se sucedendo e nós já nem sentimos mais aquela mesma emoção que tínhamos no início. Recentemente falou-se do menino João Hélio, né? Os senhores souberam o que ocorreu em Jarinu nessa semana? No final de semana passado? Em que um motorista conduzindo alto matou de uma mesma família a mãe e 5 filhos. Aí todo mundo pergunta, mas por que violência? Sabe por quê, senhores? Porque ela está dentro de nós, viu? Nós, seres humanos, somos violentos. Porque eu não vejo um leão atacar o outro, a não ser em condições de procriação. Nós somos os violentos, viu? E eu me incluo nesse rol. Sabe por quê? Nós queremos tolerância zero para os outros. Porque o cara, quando me fecha no trânsito, no mínimo eu vou xingar a mãe dele. Se ele olhar feio, eu vou sacar minha arma. E se ele ameaçar de sair do carro, eu vou meter bala nele. Né? Pessoal, qualquer motorista que está aqui dentro sabe disso. E a minha tolerância zero está onde? Para mim, doutor João. A diferença é exatamente essa. Eu tenho uma arma para me defender. Mas eu não preciso dela. O pessoal que faz direito, e todos que aqui estão, sabem que a melhor forma de se resolver um problema é através do diálogo, não é isso? Já que estamos numa faculdade de Direito, onde pelo menos uma boa parte da plateia aqui são estudantes de Direito, qual é a função do direito aí? Na vida do cidadão, na vida da sociedade. Sabe qual é a função dele e por que ele existe? Porque ele vai dizer para mim o seguinte, doutor João, não xinga a mãe daquele rapaz que fechou o senhor ocasionalmente no trânsito. Vai dizer para aquele pai que não paga pensão que ele tem que pagar.
Vai dizer para aquele inadimplente que ele precisa cumprir com a sua obrigação. Vai dizer para o empregado que ele precisa cumprir o seu contrato de trabalho, bem como o empregador também. E assim sucessivamente. O direito só existe porque nós, seres humanos, não nos entendemos. E a violência está exatamente aí. Não culpe o vizinho. Olhe para si primeiro. Sabe por quê também? Está faltando amor em cada um de nós. Nós não nos amamos mais. Sabe por quê? O homem não valoriza o ser humano. Não se valoriza. De que forma nós podemos mudar isso? É possível? É claro que é possível. E um exemplo prático. Não quero que ninguém viaje na maionese. Já observaram a passagem de ano do dia 31 para o dia 1º de janeiro? Eu já disse para os senhores, eu fui delegado de Diadema durante 15 anos, 11 anos no plantão policial. Várias viradas de ano eu passei trabalhando. Por incrível que pareça, a cidade que já foi considerada a mais violenta do estado de São Paulo, na passagem de ano, raramente eu registrava uma ocorrência. E não me lembro em nenhum dos meus plantões ter registrado um único homicídio. Uma cidade que em 1989 tinha 100 homicídios por mês. Uma cidade de apenas 320 mil habitantes na época. A paz, todo mundo sintonizado numa mesma onda. Todo mundo querendo um mundo melhor. Naquele momento, e observem a passagem desse ano, por favor. Os senhores vão observar exatamente isso. Deus, tomara que nos dê força para que a gente consiga manter isso o resto do ano. É só isso que nós precisamos, pessoal. Amar o próximo e amar a nós mesmos. De que forma eu vou transmitir amor para o próximo? Só se eu tiver amor. Ninguém dá aquilo que não tem. Eu só posso transmitir amor se ele estiver dentro de mim. Eu só posso transmitir conhecimento se ele estiver dentro de mim. Eu só posso ajudar se a solidariedade estiver dentro de mim. E de que forma nós podemos fazer isso? Eu tenho a minha forma. Eu sou um cara que me amo pra caramba. Eu me acho o cara mais lindo do mundo. Os cabeludos que me desculpem, mas careca é fundamental. Hoje eu levantei 5 horas da manhã para vir para esta cidade. E eu passei em frente ao espelho, né? Olhei com aquela cara de quem levanta às 5 horas da manhã, depois de ter dormido apenas 3 horas, eu fui deitar às 2 da manhã. Olhei e falei, cara, vai ser bonito assim lá em Franca. Careca, você é o careca mais charmoso do pedaço. Não tem pra ninguém. Os rapazes de Franca que me desculpem, mas hoje a festa é minha. Olhei pro espelho e me chamei pelo meu apelido. E aí, Johnny? E aí, Johnny? Você está magnífico, belo. E eu posso dizer todas essas qualidades para cada um dos senhores. Eu sinto elas em mim. Tudo bem que existe a turma do deixa disso. Tem sempre o pessoal do contra, mas não me importa. O que importa sou eu. Da forma que eu estou, da forma que eu ajo. Eu não tenho tempo de transmitir amor para o meu filho, porque eu trabalho e eu estou fora de casa, ótimo. Quando meus filhos eram pequenos,
E, aliás, quero fazer um parênteses, eu já estou muito feliz, porque o meu filho mais velho completa 28 anos nesta noite. E, mais uma vez, o pai dele, delegado de polícia, está longe de casa, longe dele. Meu filho mora em Tupi Paulista, região oeste do estado de São Paulo. Quando eles eram pequenos, eu entrava no quarto deles à noite, pegava a mochila da escola, jogava todo o material no chão, dava um nó na roupa deles, tirava o cadastro do tênis, do sapato, e, obviamente, quando eles levantavam de manhã, ficavam muito pé da vida, né? Tem que me chamar de careca de mais alguma coisa, né? Aquele careca esteve por aqui. Mas eles sabiam que o pai dele, embora não tivesse dito bom dia para eles, embora não tivesse falado boa tarde, embora não tivesse dado um beijinho de boa noite, esteve ali, no quarto deles. Arrumem, senhores, uma forma de se comunicar. É fácil. Hoje em dia existe o tal de e-mail. Eu prefiro as coisas por inteiro, mas se é por e-mail que a coisa tem que ser hoje, vamos usar por e-mail. Quem sabe de e-mail e e-mail chegamos a um inteiro? Não é? Exercitem, senhores, o amor que está dentro de cada um de nós. E vamos ao que realmente interessa. Vamos falar hoje sobre a Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006. Essa lei entrou em vigor 45 dias depois, ou seja, no dia 8 de outubro de 2006, portanto uma lei recentíssima, e ela revogou a antiga Lei 6368, de 21 de outubro de 1976, e também a Lei 10.409, de 11 de janeiro de 2002. A primeira cuidava da parte material do direito, ou seja, descreviam os delitos, e a segunda cuidava da parte processual. A nova lei unificou. Então, a partir de agora, 11.343. Na nova lei, a figura do traficante está no artigo 33, que é esse que está sendo exibido para os senhores aí. E, nesse artigo, constam as figuras típicas que já existiam no antigo artigo 12. Portanto, hoje não é mais 12, é artigo 33. Primeira observação que temos que fazer em relação à lei de drogas. Quando uma lei é editada, ela visa proteger um determinado bem jurídico. O que é que a lei de drogas visa proteger? Vamos, senhores, não me deixem falar sozinhos. Qual é o objeto jurídico? O que ela visa proteger? A vida? Mas a vida não é artigo 121 do Código Penal? Sim ou não? Me parece, e o Fernando Capês também acha isso, o professor Fernando Capês, que a lei de drogas, segundo Fernando Capês, ela visa proteger a saúde pública. Por que ela visa proteger a saúde pública? Por uma razão muito simples. Imagine uma sociedade em que todo mundo usasse drogas. Onde nós iremos parar? Segundo ponto. Quem pode cometer esse crime? Será que qualquer pessoa? Criança pode? Adolescente pode? Maior de idade pode? A partir dos 18 completos? Retardado mental pode? Qualquer pessoa pode cometer esse crime. Sujeito ativo, qualquer pessoa, a princípio. Nós vamos ver que depois que não é bem assim. Quem é a pessoa que sofre a ação desse crime? Quem é o sujeito passivo desse crime? Quem é o sujeito passivo desse crime? Para ser crime nós sabemos, né? Tem que ter o autor, tem que ter a vítima, não é isso? É ou não é?
Cadê a vítima desse crime? Me mostra. A sociedade? E em segundo plano, quem é? O usuário também está incluso aí, não? Isso é que nós chamamos em direito dos crimes sem vítima, não é isso? Dos delitos sem vítimas. Por quê? Porque a vítima aí, ela é fictícia, não é? A coletividade ou a sociedade é muito relativo. Um outro ponto importantíssimo dessa lei. Nós temos ali 18 condutas típicas e antijurídicas, não é isso? Pelo menos o pessoal de direito, a maior parte, já sabe o que é conduta típica e antijurídica, que é o conceito de crime. Crime é toda conduta típica e antijurídica, segundo o professor Damásio Evangelista de Jesus, não é isso? As 18 condutas típicas e antijurídicas que nós temos nesse artigo 33 são aquelas ações que estão narradas pelos verbos ali. E eu pediria que destacassem os senhores todos aqueles que estão em amarelo. Então nós temos ali as 18 condutas, que são importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Faltou o legal ali, senhores. Pena, reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Essa é a figura que trata do traficante. São essas condutas típicas, são essas ações que o agente, sujeito ativo, precisa praticar para que eu diga, olha, você praticou o delito de tráfico segundo o artigo 33 da Lei 11.343. Tem uma palavrinha aqui, ó, importantíssima. Drogas. Somente pela leitura do artigo, dá para saber o que é drogas? Sim ou não? Não, né? Mas a lei, ela traz aqui no parágrafo único do artigo 1º o seguinte: para fins desta lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. A explicação desse parágrafo único explica o que é droga? Não, né? Mas ali ele já dá um certo caminho para que a gente descubra o que é droga, segundo a Lei 11.343. Diz que tem que estar em lista produzida pelo Poder Executivo da União, não é isso? Nós temos atualmente a Portaria 344 de 12 de maio de 1998, atualizada pela RDC, Resolução da Diretoria Colegiada número 202, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que atualizou em 1º de novembro de 2006 as substâncias que eles consideram como drogas para efeito da Lei 11.343. Então, para ser considerado drogas, para efeito da lei de drogas, necessariamente a substância tem que constar desta portaria. Se não constar desta portaria, não é droga para efeito da Lei 11.343, muito embora possa causar dependência química, como por exemplo o cigarro e o tabaco, o cigarro e o álcool, né? Causa dependência? Causa. Está na lista? Não, então não é droga. O efeito prático: o policial detém o indivíduo portando uma
uma determinada substância, encaminha para a delegacia. Chegando lá, vamos supor que se trate de maconha, cannabis sativa. O policial apresenta o indivíduo e fala: olha, detivemos esse indivíduo portando essa substância, essa maconha. O delegado de plantão vai então manusear esta portaria e realmente vai encontrar cannabis sativa como uma das substâncias que causam dependência para efeito da Lei 11.353. Portanto, considerado droga. Basta só essa informação para o indivíduo ser autuado em flagrante? Nós já decidimos que é tráfico, tá? Não vamos discutir quantidade aqui não tem outra coisa. Já decidimos que é tráfico. Basta só essa informação para o indivíduo ser autuado em flagrante? Sim ou não? Ou falta mais alguma coisa? Nós não temos que encaminhar essa droga para a perícia? Para que o perito diga se aquela droga apreendida efetivamente é cannabis sativa? Sim ou não? Então nós apreendemos a droga, encaminhamos a perícia, o perito devolve a droga com o laudo dizendo: olha, efetivamente trata-se de cannabis sativa. Devolve a maconha com o laudo. Basta essa informação para o indivíduo ser autuado em flagrante com base na Lei 11.353? O que falta? Falta mais alguma coisa ainda ou não? Olha que romântico. Se a informação essencial de todo o laudo relativo a drogas não basta que a droga apreendida conste da portaria 344, não basta que o perito diga que a droga apreendida efetivamente é, por exemplo, a cannabis sativa, ele tem que dizer mais. Ele tem que dizer que aquela droga que foi apreendida, a cannabis sativa, possui o princípio ativo. Por quê? Só o princípio ativo é que vai causar barato. Droga sem princípio ativo pode ser qualquer coisa, menos droga. Às vezes misturam-se tanto que quando você encaminha para a perícia, o teor, o princípio ativo já diluiu no caminho. Então, necessariamente, é preciso haver o princípio ativo. Por quê? O legislador aqui, ele usa o termo drogas. Na verdade, ele peca pela originalidade e pela própria técnica legislativa. Por quê? Ele deveria usar a expressão substâncias psicotrópicas. Por quê? Porque são as substâncias psicotrópicas que vão atuar no sistema nervoso central e vão alterar o comportamento e promover atos antissociais. Somente as drogas psicotrópicas. Psico, mente, tropismo, atração. Drogas são atraídas pela mente. Mas o legislador preferiu usar drogas. Por quê? É um termo mais comum. Todo mundo sabe, quando se pronuncia a palavra drogas, do que nós estamos falando. E já associa de imediato ao que nós denominamos de drogas ilícitas, ou seja, aquelas que a legislação não permite que se utilize. Um outro fato importante aqui. A pessoa, ao praticar qualquer uma dessas condutas, tem que estar praticando sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que é o elemento normativo do tipo que nós chamamos em direito. Ou seja, o juízo de valoração que se faz da norma. O juiz, ao dar a sentença, tem que saber, tem que analisar, tem que julgar. Estava sem autorização legal ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar? Estava. Por que isso é importante? Poxa, mas é permitido vender drogas com autorização? É óbvio que é.
Se assim não fosse, os laboratórios não poderiam produzir os medicamentos que nós utilizamos no dia a dia. Mas ele pode, inclusive, ter autorização para produzir medicamentos, só que ele está produzindo em quantidade superior. E aí ele está em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Então nós temos que analisar tudo isso. Essa lei 11.353, que dizem que ela veio para ser o bicho com relação à figura do traficante, eu não vejo dessa forma. Porque nós vamos ver que soltaram um leão lá no fundo da sala, na penumbra, e quando nós demos de cara com ele na porta de entrada da nossa casa, nós vimos que não se tratava de um simples bichaninho, um gatinho. Por que isso? Pena, reclusão de 5 a 15 anos. Na Lei 6368, a pena inicial era de 3 anos a 15. Então, a pena mínima, eles aumentaram. Parabéns, né? Subiu de 3 para 5. Maravilha, né? Foi mais rigoroso, não foi? Tá bom, daqui a pouco nós vamos discutir esse aspecto. Pena de multa, 500 a 1.500 dias multa. Sabe como é que se calculam isso? Alguém sabe dizer, não? Pega seu salário mínimo, divide-se por 30 e multiplica seu resultado pelo número de dias multa aplicados. Tudo bem? No parágrafo 1º ele não traz nenhuma inovação nova. Apenas, como já existia na legislação anterior, se refere a matérias-primas, insumos ou produtos. Por exemplo, éter e acetona. Próximo, por favor. No inciso 2 também ele não traz nenhuma novidade. E lembre-se que no parágrafo 1º aqui, ele diz que nas mesmas penas incorre de 5 a 15 e de 500 a 1.500 dias multa. Inciso 2. Semeia, cultiva ou faz colheita sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar de plantas que se constituem matéria-prima para a preparação de drogas. Então, é o típico caso de indivíduo que planta, por exemplo, maconha. No inciso 3º, a primeira grande falha dessa lei, porque ela diz o seguinte: utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tenha propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. Aqui é a primeira grande brecha da lei. Por quê? Na legislação antiga, esse mesmo inciso falava não só em tráfico, como em uso de drogas. E um problema sério para a polícia combater, por exemplo, consumo de drogas nas redes. Nas festas redes sabemos que há um consumo de drogas, sempre. O indivíduo vai ser autuado, sim, pelo tráfico de drogas, se estiver vendendo, por exemplo. Mas pelo uso do espaço, a pessoa que locou, que responsabilizou, não será mais responsabilizada pelo delito de tráfico. Essa é a primeira grande falha da lei. Depois, nós temos ali no parágrafo 2º, induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas. Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa de 100 a 300 dias multa. Na legislação anterior, esse mesmo dispositivo era compatível com o caput, ou seja, pena, reclusão de 3 a 15 anos. Na nova lei deram uma aliviada. Induzir é criar a ideia. Instigar, a pessoa já tem a ideia, você vai e cutuca. E auxiliar, fornecer meios para que ela possa fazer uso da droga. Como, por exemplo, fornecer um kit drogas. Já ouviram falar do kit drogas, que é distribuído pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, através dos postos de saúde? Já ouviram falar do kit drogas, não? Kit drogas nada mais é do que um estojo que lembra muito onde você guarda os seus óculos. Tem 2 seringas, 2 agulhas, 2 potinhos de água destilada, 2 potinhos de medição e 2 camisinhas.
segundo a Secretaria da Educação, é um meio de evitar que outras doenças aconteçam. Eles chamam isso de redução de danos. Só que o método que é empregado isso não me parece correto. Por quê? O posto de saúde entrega o kit de drogas para que a pessoa use. Por exemplo, o usuário que faz uso da droga injetável. Nós sabemos que o usuário de droga injetável não usa a droga sozinho. Normalmente ele está em grupo. Me parece que, num primeiro momento, aquilo que se quer evitar distribuindo esse material, na verdade, pode ampliar o risco. Por quê? Eu falei, vocês têm controle disso? Não. Como é que vocês sabem? Não, quando o pessoal vier aqui, ele devolve o kit usado, nós entregamos o kit novo. Quantos devolveram até hoje? Ninguém. Então, onde está a redução de danos aí? Então, não me parece um programa sério. No parágrafo 3º, nós temos aquilo que eu chamo de o parágrafo mais romântico da Lei 11.343. Quem escreveu isso aqui sabia o que estava escrevendo. Viu? Parágrafo 3º. Oferecer droga, eventualmente sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento, olha que coisa linda, para juntos a consumirem. Né? Aquele típico caso em que o indivíduo pega a droga e distribui com o seu colega e junto consome. Na legislação antiga, isso era tráfico. 3 a 15 anos. Na nova, aliviaram. Obrigado. Perceberam? E aqui parece que o legislador ficou com peso na consciência. Por quê? Porque ele estipulou uma pena aqui de 700 a 1.500 dias multa. Primeiro absurdo. O tráfico lá, o traficante, a pena dele de multa é de 500 a 1.500 dias multa. E esse inocente que só quis oferecer a droga para o colega, para pagar uma multa de 700 inicial, porque isso aqui é a pena mínima de multa, 700 dias multa. Eu acho que talvez ele instituiu isso porque ele sabe que no Brasil ninguém paga a pena de multa. Eu fui oficial de justiça e escrevente, eu nunca me lembro de ter visto num processo um único sequer em que o réu tivesse recolhido a pena de multa. Nunca vi isso. Eu trabalhei 5 anos e 8 meses no Tribunal de Alçada Criminal, que aliás foi extinto recentemente. Talvez por esse motivo ele tenha feito isso. E no parágrafo 4º, para fechar, ele diz o seguinte: nos delitos definidos no caput e parágrafo 1º, o caput são aquelas 18 condutas típicas que nós vimos, parágrafo 1º, as mesmas condutas típicas, só que com relação à matéria-prima, insumos ou produtos químicos, né? E diz mais: as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em penas restritivas de direito, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Isso é uma piada. Esse parágrafo é um lixo. Por quê? Não estão falando que a nova lei de tóxicos veio para ferrar a vida do traficante? Aumentou a pena, não aumentou? De 5 a 15, não é isso? Mas aqui não está dizendo que se ele for primário de bons antecedentes, eu posso reduzir até 2/3? Se não houver nenhuma causa que justifique, o juiz, ao emitir a sentença, necessariamente terá que conceder o máximo. Não é? 5 anos, 2/3, quanto é que dá de pena? Reduzido? 1 ano, 9 meses, alguma coisa, não é isso? Sim ou não? Um outro detalhe, né? Seja primário, você puxa a capivara dele ou a folha de antecedentes, não consta nada, primário de bons antecedentes. Ninguém vai na delegacia para falar que ele espanca a mulher, que ele bate no filho, que ele não põe comida em casa, que ele não paga o aluguel, né? Que isso tudo é o que é? Bons antecedentes, não é isso? Primariedade nós vimos aqui. Os antecedentes são esses.
Não se dedique a atividades criminosas. Se ele não tem antecedentes, obviamente eu não sei se ele rouba, né? Se ele furta, se ele espanca os outros, se ele matou alguém, se ele já praticou tráfico. E o mais interessante, nem integra organização criminosa. Pensou? Que lindo na audiência, ou mesmo o juiz interrogando o réu. O senhor é filiado ao PCC? Tem carteirinha? Paga o sindicato em dia? O senhor é filiado ao Comando Vermelho? O senhor paga o sindicato religiosamente todo mês? Tem registro em carteira? Eu não vejo outra forma de se caracterizar. Não bastasse todas essas benesses da lei, ainda tem uma outra causa de redução de pena. Se ele delatar o bando ou quadrilha e se chegar a um bom termo no final, se prender alguns outros membros, enfim, desbaratar uma quadrilha, por exemplo, ele poderá ser beneficiado ainda de mais 2/3. 1 ano e 9 meses vai dar quanto de pena? 8 meses, 7, sei lá. A turma de direito é ruim de matemática, né? Cadê a lei que veio para acabar com isso? Mas sabe por quê, senhores? É muito simples. Nosso país não comporta mais guardar preso. E o traficante, pela lei antiga, era regime fechado de ponta a ponta. Só poderia ser posto em liberdade depois de cumprido 2/3 da pena. Tanto isso é verdade que em 2005, os juízes das execuções criminais se reuniram na cidade de São Roque, em São Paulo, e eles foram orientados, na medida do possível, conceder-se a progressão de regime nos crimes hediondos, entre eles o tráfico. Fato que foi sedimentado recentemente pela edição da lei e pela orientação do Supremo. Tem uma lei agora de 2 meses, que eu não me lembro o nome, que prevê a progressão de regime. Se ele for primário de bons antecedentes, nos crimes hediondos, que o tráfico está assemelhado, 1/5 da pena, cumprimento de 1/5 da pena. Se for reincidente, 2/5 da pena, que também não modifica nada. Troca 6 por meia dúzia. Essa é a figura do traficante. Agora nós vamos ver aqui o artigo 28, que fala da figura do usuário. Eu estou sendo mais ou menos breve, porque o nosso tempo é muito curto. Mas o que acontece é o seguinte: qual a diferença entre os dois? Nós vamos ver já já. As condutas típicas aqui são as mesmas do artigo 33 que nós vimos. Esse artigo 28 ele veio para substituir o artigo 16 da Lei 11.343, da Lei 6368. E observe o seguinte, que depois de descrever todas as condutas típicas e antijurídicas, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas: advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Observem ali, senhores, que não há pena restritiva de liberdade. Não é isso? Algumas pessoas, ao ler esse artigo, entenderam que liberou geral. Eu não vou ser mais preso, então é o seguinte: eu posso fumar, posso cheirar e fazer o que eu quiser. Não é bem assim. Por quê? A Constituição diz lá: poderão ser criadas, entre outras penas, as seguintes, e dá um rol taxativo lá: reclusão, detenção, prestação de serviço à comunidade, limitação de fim de semana, enfim. Outras penas, exatamente essas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço a comunidades, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Do dia para a noite, extinguiram a pena privativa de liberdade. Eu acho que o legislador acertou em cheio aqui. Na minha opinião,
Com relação à figura do usuário, o legislador está absolutamente correto. Por quê? Nós temos no mundo inteiro hoje 4 correntes que falam sobre os usuários de drogas. Primeira, a corrente americana. O usuário é problema de polícia, cadeia nele e até de segurança nacional. Portanto, tolerância zero. Foi apanhado com droga, cadeia. Não importa se você é usuário ou se você é dependente. Cana. E dizem que as prisões americanas estão superlotadas em função disso. Segunda orientação. A inglesa, defendida pela revista The Economist, baseado nas ideias de Stuart Mill, de que se deve liberar a droga geral, contrapondo a orientação americana, deve-se liberar geral. Lembro que na Inglaterra não estão liberadas as drogas, né? Essa é apenas uma parte da doutrina que entende dessa forma. Terceira posição da Europa Ocidental. O usuário, tem que se fazer uma diferenciação entre eles. O usuário e o dependente químico. O usuário é aquele que faz uso da droga e continua funcionando sem problema nenhum. O dependente químico é aquele que começa a dar problemas. Bom, Europa Ocidental é isso. Bom, o usuário é problema de saúde pública, então tem que ser tratado como problema de saúde pública. E aplica, entre outras coisas, a teoria da redução de danos. Tá? Na Espanha existem salas de redução de danos, onde o indivíduo vai com a sua droga, ou ele compra lá dentro mesmo, faz o uso dela sob a supervisão de médicos, psiquiatras, enfermeiros, para que ele possa estar fora da ação policial e estar num lugar, aspas, seguro para o consumo da droga. Não raras vezes pessoas morrem de overdose nessas salas. Tá? E uma quarta orientação, que é da Europa Oriental. Foi apanhado por droga, é problema de saúde. Eu não quero saber se ele é usuário ou se ele é dependente. Vai ser tratado compulsoriamente. O Brasil, pela Lei 11.353, adotou a corrente europeia ocidental, ou seja, usuário é problema de saúde pública. E nesse ponto realmente ele acertou. Porque nem todo mundo que é usuário vai causar problema. Tem pessoas que fazem uso de drogas e, por um motivo ou por outro, não altera o seu organismo. Já tem pessoas que se tornam dependentes químicos. E o tratamento tem que ser diferenciado. Como é que eu vou internar um simples usuário numa clínica se ele não é um dependente químico? O usuário, talvez através de um tratamento ambulatorial, se consiga alguma coisa. Já o dependente, não. Tá? Então, por essa razão que nós temos somente essas penas hoje na legislação de drogas com relação ao usuário. A meu ver, nota 10 para o legislador. E agora, nós vamos ver o seguinte. No parágrafo 1º, tem uma inovação que realmente não me agradou na lei. Por quê? Porque ela autoriza a pessoa a plantar maconha em casa, né? Vai responder pelo artigo 28? Vai. Mas está autorizado. Essa conduta, na legislação antiga, era aquele inciso 2 que nós vimos lá, e a pena era de 3 a 15 anos. E no parágrafo 2º, o grande diferencial entre as duas figuras, do traficante e do usuário. De que forma eu vou saber quem é o usuário? De que forma eu vou saber quem é o traficante? Sem a análise desse parágrafo 2º do artigo 28, que ele veio substituir o antigo artigo 37 da 6368 e o 30 da 10.409. Por quê? Para diferenciar uma figura da outra, temos que analisar tudo isso aqui. Sem essa análise, eu não posso dizer se o indivíduo é traficante ou se ele é usuário. E o que diz o parágrafo 2º? Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais,
bem como a conduta e aos antecedentes do agente. Aquele mesmo exemplo que nós demos do policial que chegou e trouxe a maconha, que nós falamos que era tráfico. Primeiro dado importante, que nós temos que saber para diferenciar uma figura da outra. Qual foi a droga apreendida? Natureza? Era cocaína? Era êxtase? Era maconha? Nós temos que saber isso. Por quê? Porque tem drogas que são caras. E dependendo das condições econômicas do indivíduo que está portando, ele não tem condições de estar com ela. Pode-se nos afigurar, no primeiro momento, a figura do traficante. Segundo dado importante, local da apreensão da droga. Foi num lugar conhecido como boca de fumo, ponto de venda, ponto de tráfico. Foi em frente a uma escola. O indivíduo foi apanhado ocasionalmente na rua. Se for numa boca, num lugar conhecido como ponto de venda de drogas, existe a possibilidade que o indivíduo seja o traficante. Estamos falando aqui em possibilidades, hein? Ninguém está afirmando nada ainda. Um outro dado importantíssimo. De que forma a polícia chegou até aquele indivíduo? Será que foi através de uma denúncia anônima? O indivíduo, alguém liga para a polícia e fala, olha, na rua tal, no número tal, bairro tal, tem um indivíduo de chinelo, bermuda preta, camiseta branca, mais parecendo um corintiano. Alguém chega, vai lá, entrega alguma coisa para ele, pau, e ele... A polícia vai e constata esse fato. Pode ser que o corintiano seja o traficante. Aliás, se ele for corintiano, com certeza ele será traficante. Outro dado importantíssimo. Qual foi a reação do indivíduo no momento da prisão? Qual foi a reação dele? Ele trocou tiro com a polícia? Ele tentou bater no policial? Ele tentou sair correndo? Ele teve alguma atitude violenta naquele momento? Se uma dessas coisas ocorreram, existe a possibilidade de que ele seja o traficante. Porque o usuário, via de regra, não vai sair no tapa com a polícia. Pode até estar sob efeito da droga, que é diferente, mas são condições raras. Um outro fato importante, os antecedentes desse indivíduo, traz alguma coisa pra gente? Ele já respondeu por crime contra o patrimônio, já respondeu por tráfico, posse, enfim. Tem algum dado que traga para nós? Um outro dado também importantíssimo, que nós temos que verificar, quantidade da droga. E aqui, pessoal, eu faço a seguinte pergunta. Todo mundo sabe que pequena quantidade é uso, não é isso? É para uso pessoal, não é isso que dizem? Pequena quantidade é para uso pessoal, não é assim? Agora eu pergunto para os senhores, o que é pequena quantidade? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe definir para mim o que é pequena quantidade? Muitos dos senhores aqui amanhã serão juízes, promotores, delegados de polícia, procuradores do Estado, advogados. Tem que saber o que é isso. O que é pequena quantidade? Na verdade, não dá para a gente definir, né? Por quê? Porque nós temos que olhar todos esses dados em conjunto. Eu já tive a oportunidade, enquanto delegado de polícia, prender 3 indivíduos portando 2 papelotes de cocaína, autuei-os por tráfico. E como naquela época eu estava no início da minha carreira, eu fiz questão de acompanhar aquele inquérito. Eles foram sentenciados e condenados por tráfico, e o Tribunal de Justiça confirmou a sentença na época. Já soube de um outro caso, que um estudante na cidade de Campinas estava portando um tijolo de maconha lá de mais de meio quilo, quando foi surpreendido pela polícia e foi classificado como usuário. Ele tinha um alto poder aquisitivo, falava, olha, essa droga é minha, eu não empresto, não dou, não vendo, não deixo ninguém nem ver. Provavelmente o dia que ele comprou devia estar em promoção, ele aproveitou e comprou o tijolo inteiro.
Mas por quê? Nós temos que analisar tudo isso aqui, ó. E se depois de analisar tudo isso, nós não chegarmos a uma conclusão se ele é o traficante ou o usuário, hein? Posso falar para o indivíduo, vai embora? Posso falar para o indivíduo, vai embora? Não sei se você é o traficante, se você é o usuário. Posso soltar ele? Sim ou não? Por que não? Se eu posso prender, por que não posso fazer o mais fácil, que é soltar? Hã? Se o delegado e o juiz pode prender, não pode soltar? Soltar é mais fácil. Poder pode, né? Mas não deve, né? E aí, como é que a gente fica? Bom, aí é aquela história, né? Interpretação de cada um. Agora, é óbvio que essa interpretação não pode ser aleatória. Quando eu, enquanto delegado, em linha de frente, sempre fui rígido. Não quero cair no meu plantão, porque para mim é pau, não tem jeito. É cadeia. Obviamente que para me basear na decisão de se elaborar no flagrante, eu vou ter que me basear em alguns desses fundamentos aqui. E vou ter que justificar, não é isso? A Constituição não diz que todo ato tem que ser fundamentado? Então nós temos que fundamentar. E aí nós vamos fundamentar num desses atos aqui. Ah, mas ele pode ser usuário. O problema é dele. Compete a ele provar na justiça que ele é o usuário. Na delegacia impera um princípio, aliás, desculpa, contrário ao que acontece em juízo. Em juízo, indúbio pro réu, não é isso? Na dúvida, julga-se a favor do réu, não é isso? Na polícia não tem dessa, não. Indúbio pro società. Pau no réu. Né? Pendura o malandro e joga no xadrez. Por quê? Na dúvida, vamos preservar a sociedade. Então, em dúbio, vamos preservar a sociedade. Então, ele vai para o xilindró, sim. Depois ele entra com habeas corpus, liberdade provisória, enfim. O problema é dele. Mas vai ter que se justificar isso aqui, ó. Sem isso aqui não há como. Depois nós temos aqui, no parágrafo 3º, que aquelas penas que nós vimos ali no inciso 2 e 3, que é a prestação de serviço à comunidade e frequência a cursos ou programas educativos, vai ser aplicado pelo prazo máximo de 5 meses e na reincidência por 10 meses. Próximo, por favor. Seguindo ainda, diz que a prestação de serviço necessariamente tem que ser feita em hospitais ou casas que cuidem preferencialmente de dependentes químicos e órgãos públicos, de preferência também. E para a garantia da aplicação das medidas educativas, que é prestação de serviços à comunidade e frequência a cursos ou programas educativos, o juiz poderá admoestar verbalmente ou aplicar ainda uma pena de multa. Sabe qual a diferença entre admoestar e advertir? Advertir é uma orientação. O juiz está advertindo: fulano, você não deve usar drogas porque ela causa os seguintes efeitos. Admoestação é uma cobrança. Por que você não está cumprindo o que foi determinado? Isso é uma admoestação verbal. O juiz vai falar: pai, por que você não está cumprindo isso? E, num segundo momento, pode aplicar a pena de multa, ou, sucessivamente, as duas. E aqui a grande piada dessa lei. O juiz, do parágrafo 7º do artigo 28, diz: o juiz determinar ao poder público que coloque à disposição do infrator, gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado. Eu não sei qual é a situação de Franca. Eu não conheço o município. Essa é a segunda vez que eu venho aqui. Estive aqui há 20 anos atrás, quando eu tinha cabelo ainda. E a situação é a seguinte: o juiz determinará ao poder público. Quem é o poder público? União, estados e municípios, não é isso? Que coloca à disposição do indivíduo preferencialmente atendimento ambulatorial e especializado. Aí vem o poder público e diz o seguinte: eu não tenho dinheiro.
Prefeitura diz, não tem dinheiro. O Estado fala, não tem dinheiro. A União fala, não tem dinheiro. E aí? Letra morta. Próximo, por favor. Depois nós temos ali a pena que nós falamos que o juiz pode aplicar, que é de 40 a 100 dias multa. E que esse valor será revertido ao Fundo Nacional de Drogas, que, aliás, ao contrário do que muitos pensam, tem muito dinheiro. E que esse crime prescreve em 2 anos. Senhores, o tempo é pequeno, não dá para a gente falar sobre tudo. Eu só queria dizer o seguinte. A nova lei de drogas... A nova lei de drogas, ela é uma droga. Por quê? Não disse no começo que falaram que ia soltar um leão? Eu só vi um gatinho no final da porta. Aceito discordâncias, viu? Não sou voz uníssona nisso. Mas é a lei que está dizendo, não sou eu, doutor João. E também não é o cabeça, porque não escreveu a atualização do comentário a lei de drogas também. Tá? Então me parece que a situação ficou muito boa para quem quer traficar. Quanto à figura do usuário, eu acho excelente. Só que parece que é uma lei que foi aplicada para o usuário europeu. Né? Porque num país em que você chega no PS, não tem clínico geral, imagina um psiquiatra especializado em dependência química. Em São Paulo, pelo menos, nós não temos. E para enrolar o povo, criaram um tal de CAPS. Centros de atendimentos psicossociais. Alguns até funcionam muito bem e são bem intencionados. Mas não dá para atender esse público. E na maioria das vezes, quem mais procura esses lugares são os alcoolistas. Eu espero que essa lei, que veio para realmente dar um novo enfoque à figura do usuário, tratar ele com dignidade humana, que é o que diz a nossa Constituição, não seja igual ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi editado já há 17 anos e as nossas crianças continuam abandonadas pela rua. Senhores, muito obrigado pela atenção e uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Olá, estamos aqui para mais um trabalho realizado pela Universidade de Franca, junto aos parceiros do pessoal que vai falar hoje, é o Dr. João Alves de Almeida, com o tema Nova Lei Antidrogas. E ele carinhosamente nos recebeu aqui numa entrevista rápida. E eu gostaria de começar perguntando para o senhor, doutor, primeiramente, boa noite, né? O que levou o senhor a se interessar pela carreira jurídica, mais propriamente nessa área do direito penal, né, que o senhor seguiu juntamente assim com seus colegas que vai estar aqui hoje, num ramo tão complicado hoje que é o direito penal. O que levou o senhor a se interessar, doutor? O que me levou a me interessar por essa área é exatamente pelo fato de ter nascido, criado e crescido numa periferia onde as desigualdades sociais são muito grandes. E eu nunca acreditei, eu não quis acreditar, e não acredito, que só pelo fato de alguém estar numa periferia, ele não possa progredir, ele não possa ser educado, ele não possa, enfim, atingir os seus objetivos como qualquer outro cidadão. É óbvio que a pessoa da periferia tem muito mais dificuldade para isso. No entanto, eu creio, eu acreditei e eu acredito nisso. Tanto que eu consegui sair da periferia e chegar a um cargo de delegado de polícia. E por que o aspecto penal? Porque o aspecto penal é o que está mais próximo de nós todos os dias. Todos nós, quando andamos na rua, quando estamos na nossa casa, enfim, há sempre um aspecto penal a ser observado. Daí a razão e o interesse maior por essa área de ensino. Doutor, hoje, inserido no atual contexto histórico do país, a nova lei na legislação sobre drogas efetivamente trará quais resultados benéficos à sociedade, uma vez que há operadores dos direitos que a consideram quase um abolition crimes aos usuários? Veja bem, o Brasil sempre tratou a questão do usuário de drogas como criminalidade. Ou seja, o usuário sempre foi visto como um criminoso. Essa nova lei, ela traz uma nova visão.
o que, na minha opinião, é muito benéfica. Por quê? Porque ela separa a conduta do usuário e a conduta do dependente químico. São condutas completamente diferentes. E mais ainda, ela diferencia esse indivíduo do traficante. Porque, na verdade, o usuário, ele é uma vítima. E ele é uma vítima, de mais nada, de saúde pública. E tem que ser encarado como um fator de saúde pública. Daí eu acho que a nova lei, ela realmente acerta em cheio. Doutor, o que o senhor teria a nos dizer, né, acerca no tipo penal criado na lei dos tóxicos, né, que seria assim, financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33 e 34 da lei? Hoje, no parâmetro hoje da nossa lei, o senhor acha como ficaria esses artigos, entendeu? Que fala sobre importar, exportar, remeter, né? Agora o artigo 34 fala de fabricar. Teve alterações nisso? Assim, a nova lei, ela traz vários tipos penais novos, como esse do artigo 34, ou do artigo 38, que é o financiamento do tráfico. E isso realmente auxiliará muito eficazmente a polícia, principalmente, a combater o narcotráfico. Doutor, hoje o senhor pode ver aqui nessa palestra que o senhor vai dar, o auditório está cheio, estão montando mais uma tela para as pessoas conseguirem visualizar do lado de fora desse anfiteatro. Essa busca do jovem hoje é uma coisa que marca um novo contexto na sociedade. O que o senhor poderia estar deixando para os nossos usuários do portal, que também vai estar assistindo essa palestra, como um incentivo para a pesquisa, para o estudo do direito penal? Eu digo sempre o seguinte: vale a pena sempre buscar conhecimento, porque somente através dele é que nós podemos crescer e devolver à sociedade aquilo que nós recebemos dela no dia a dia. Mais uma vez, a Trinalex gostaria de agradecer a atenção que o senhor nos teve conosco. Então, obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar presente. Uma boa noite a todos.